Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de hoje. Nesse webinar, a gente vai estar falando um pouco mais sobre análise de vibração, agora com uma abordagem aí um pouco até mais simplificada. A gente vai estar falando aí sobre como a análise de vibração ela pode ser simples e como isso é simples de você estar integrando essa informação ao seu sistema. Então, aí algumas possibilidades que a gente consegue disponibilizar para vocês nesta parte de análise de vibração. Vocês já vêm acompanhando a gente já teve outros webinários sobre análise de vibração. A gente falou sobre outros sistemas um pouco mais avançados para análise de vibração, onde você tem uma eletrônica de vibração e você tem que fazer toda a parametrização. E hoje a gente vai estar falando de uma abordagem um pouco mais simples, mas também bastante eficiente de análise de vibração, que vocês podem estar fazendo, aí, estarem replicando no processo de vocês. Então, somente me apresentando, meu nome é Rogério Gabão, eu sou engenheiro de suporte técnico aqui na EFM. Então, eu trabalho dando suporte à equipe de vendas, à nossa equipe que fica no campo, aos nossos clientes também, e também sou especialista em análise de vibração. Então, nesse webinar, eu vou estar falando dessa ferramenta em específico. Então, é o nosso sensor de vibração, esse carinha pratinha aqui, que é o sensor VVD. Ele é um sensor de vibração que traz algumas variáveis bastante úteis na análise de vibração, como velocidade RMS, aceleração a pico, aceleração RMS e fator de crista. Só que agora ele junto com outros dispositivos. Então, aqui o nosso adaptador Bluetooth. Então, eu vou estar mostrando uma forma de vocês extraírem vibração e verem isso até mesmo na tela do seu celular, via Bluetooth. Então, essa é uma grande possibilidade aí que vocês têm de estar vendo a análise de vibração de uma forma um pouco mais simplificada, usando um adaptador Bluetooth para essa linha IO-Link. No meio aqui nós temos o nosso Master IO-Link, que é o nosso agregador de sinal desta forma de comunicação chamada IO-Link, e a porta aqui, a IoT. Com a porta IoT, que é esse fio azul, abre algumas grandes possibilidades de uso da ferramenta IO-Link. O principal delas é você utilizar todo o poder, toda essa comunicação IO-Link através aí do que a gente fala de comunicação a nível de TI. Então, você tem softwares como o Smart Observer, como o Microsoft Azure, o SAP, você tem softwares da linha Microsoft, e você tem toda a série de comunicação, como MQTT, JSON, Java e HTTP. Desse modo, você consegue estar coletando informação de qualquer dispositivo que esteja conectado a essa rede IO-Link e disponibilizar essa informação em um ambiente de TI. Tudo isso também é atrelado aqui a essa linha verde aqui, que é o nosso Field Bus industrial. Então, além de você ter a parte IoT, você tem a parte aí do barramento industrial, para Finet, para Siemens, Ethernet IP, para Rockwell, ABB, e Schneider, Modbus e EtherCAT. Então, protocolos aí já conhecidos deste ambiente mais industrial. E aqui, desse lado, você tem, então, a parte de IoT. Com o IO-Link, o ganho que você tem já são os ganhos já conhecidos, que é sem perda de valores de medição, vários valores de medição para um mesmo sensor. Então, como é o caso aqui do sensor de análise de vibração, diferente dos sensores mais comuns, que só provém velocidade RMS, segundo a ISO, esse sensor ele consegue trazer mais informações, como aceleração a pico, aceleração RMS, fator de crista e temperatura. Então, é um sensor com muito mais informação atrelada a este sensor. Resistência à interferência, então todo o sinal é digital, então essa é a grande evolução, você não tem mais sinal
analógico, todo o sinal é feito de forma digital. A troca do sensor é simples, uma vez que o sensor ele já se parametriza automaticamente, substituindo o sensor antigo. A prova de manipulação, você consegue bloquear todo o acesso ao sensor. Identificação, você consegue taguear o sensor. E, além disso, você consegue identificar que o fio está rompido. Então, nessa primeira parte aqui, o que eu estarei mostrando para vocês é toda essa parte aqui do IO-Link, utilizando a ferramenta da IFM, que utiliza esse mecanismo aqui de IoT, mas é uma ferramenta, assim, num ambiente um pouco mais simples. É a ferramenta de configuração de todo este ambiente. Então, quando a gente acessa essa ferramenta é chamada de LR Device. É uma ferramenta, é um software da IFM, onde eu consigo fazer toda a parametrização desse sensor de vibração, por exemplo, ou poderia ser aqui um sensor de pressão, um sensor de temperatura. No caso aqui, um sensor de vibração. Então, alterar os seus set points, os valores limites de alarme amarelo, alarme vermelho, lembrando que esse sensor tem 2 séries digitais, ver a memória que ele salva o valor o pico mais alto detectado até o momento, seja de velocidade RMS, aceleração a pico ou temperatura. Temos também a possibilidade de fazer a extração aí de dados brutos. Então, você extrair aí o espectro de frequência desse sensor e ler isso no outro software. Isso já foi apresentado em outro webinar. Mas o que é interessante nessa ferramenta é que, uma vez o sensor conectado ao Master IO-Link, e você lendo através dessa porta IoT, você consegue visualizar os seus valores. Então, você consegue vir aqui em Cockpit e visualizar os valores do sensor. Então, agora aqui no momento, eu estou olhando para o sensor 1 e a gente pode ver aí que os valores eles se alteram. Então, ali eu tenho ali 2 gauges ali, então 2 ferramentas de ponteiro, e eu estou aqui balançando o meu sensor e estou conseguindo visualizar os valores de vibração. Aqui no meio eu tenho aqui um ventilador, então é como se fosse um cooler, né? Vocês estão vendo aí na webcam. E este cooler ele tem uma ventoinha de um lado que está balanceada, então balanceada não, ela está com todas as hélices, vamos assim dizer, e do outro lado eu tenho aí aqui, se eu apertar o outro botão, eu tenho um conjunto aqui de ventilador que está faltando uma hélice, então o conjunto está desbalanceado. Então seria como se fosse o seu equipamento lá na fábrica, seu equipamento ele trabalhando ao longo do tempo e agora por algum motivo ele está desbalanceado. Vocês veem aí que o valor VRMS ele já se altera, ele para lá em 0,01 e agora ele está em 0,039. Então, o valor de vibração ele se elevou e isso, de uma forma bastante simplificada, te indica aí que você tem um problema no seu equipamento. Então, o seu equipamento ele está, de alguma forma, desbalanceado. Então, eu volto o meu equipamento para uma posição ideal, você vê que o valor ele é extremamente baixo quando esse equipamento está trabalhando de uma forma aceitável. Então, aqui, ferramentas extremamente simples. Esse sensor BVB ele tem uma construção, uma ideologia muito simplista. Basicamente, você não precisa parametrizar esse sensor. Basta você conversar com a equipe de vendas da IFM. Esse sensor ele é vendido em alguns modelos diferentes e tudo isso corresponde ao quê? A velocidade do seu equipamento e a potência do seu equipamento. Uma vez identificada a velocidade do seu equipamento, identificada a potência do seu equipamento, virá um modelo desse sensor já configurado para esse equipamento. Então, basicamente, é você retirar o sensor da caixa, colocar o sensor em funcionamento e já verificar se o seu equipamento está bom ou ruim e assim fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Então, é uma forma muito fácil de se fazer a análise de vibração e sem perder aí
qualquer resultado, uma vez que aqui eu tenho esse VRMS, que é um indicativo aí de fadiga mecânica, então desbalanceamento, desalinhamento e folga, e aqui do lado eu tenho o fator de crista, que é uma variável correspondente para os rolamentos. Então, se eu tivesse aqui um problema de rolamento, esse valor aqui, ele se elevaria e muito. Então, ele indicando aí que eu tenho um problema com o meu rolamento. Então, se eu começar a bater aqui, você vê que esse valor se altera e esse impacto é uma característica aí de defeito dos rolamentos. Então, essa seria o primeiro ambiente, você utilizar a própria ferramenta de configuração, uma que você não precisaria dessa ferramenta, porque o software, ele já vem, o sensor ele já vem totalmente configurado, então você não precisaria nem mesmo de parametrizar o sensor, mas você poderia usar a ferramenta como um ambiente de cockpit. Seguindo então a nossa lógica, então aqui nós já vimos uma ferramenta aqui em IoT, que é o LR Devices, e a gente pode explorar um pouco mais isso. Por exemplo, eu poderia ler o valor de todos os sensores conectados ao master em uma planilha de Excel. Bastaria aí um pouco de conhecimento em ferramentas de programação no ambiente de TI, um Visual Basic ou um Java, e eu conseguiria converter os valores leads desse master em uma tabela de Excel. Outra possibilidade é a utilização do ambiente de programação conhecido como Node-RED, que utiliza o JSON como base de comunicação. Então, aqui nós temos um ambiente desenvolvido aqui, tudo dentro desse computador que eu estou utilizando, então tudo isso está rodando desse computador, e foi um ambiente desenvolvido do zero. Então, você tem essa ferramenta aqui, que é o Node-RED, você faz a instalação no seu computador, vocês podem estar pesquisando mais sobre isso, entrando no site da Node-RED para ver como tudo isso é feito. Mas, basicamente, é uma programação feita aqui no ambiente web, então eu uso aqui o meu navegador para fazer toda a programação, e uma vez que tudo isso é feito os comandos de leitura para ler cada valor de um sensor e cada porta, então, lembrando que aqui eu estou com o master de 4 portas, você consegue extrair informação. Uma das vantagens do Node-RED é que a maioria das coisas já estão prontas, você tem uma biblioteca de informação extremamente grande, e você tem também o que nós chamamos de dashboard. Então, aqui aparecem os valores aí de vibração. Então, se eu colocar aqui no meu equipamento desbalanceado, vocês reparem aqui que o sensor 1, aqui de vibração global, ele já se elevou, então já foi para 4,2, já marca aqui está numa condição em amarelo, então indicando aí que possivelmente seu equipamento já está ruim. Então, tudo isso feito manualmente, foi uma construção feita, não é algo assim que foi comprado já desenvolvido, foi algo desenvolvido do zero. Então, isso é para mostrar para vocês toda a simplicidade que existe dentro desse ambiente. Uma vez que você tem uma estrutura de TI já formada na sua empresa, você poderia até mesmo desenvolver um dashboard facilmente. Outra vantagem também é, caso vocês desejem ter esse exemplo desse dashboard, a gente tem material para isso, a gente pode estar encaminhando para vocês e vocês estarem replicando esse mesmo dashboard, esse mesmo exemplo aí com vocês. Então, isso aqui é inteiramente online, ele não tem nenhum formato de histórico, ele não armazena informação em nenhum outro ambiente, tudo fica aqui de forma online, mas é simplesmente para simplificar para vocês que vocês podem ter uma análise de vibração eficiente aí com valores de vibração global, aceleração RMS, impacto, temperatura e fator de crista em um ambiente totalmente simples, ok? Então, é isso que a gente chama de medição de análise de vibração de forma eficiente, mas também que tudo isso é feito de uma forma bem simplificada. Então, se o sensor sofrer alguns impactos, então os valores de análise de vibração eles vão subir drasticamente, então eles realmente
se elevam. Isso mostra que o sistema ele é altamente responsivo. Então, por mais que seja em um sistema desenvolvido, em um computador, rodando em um computador, lendo tudo isso em ambiente de TI, não é um ambiente industrial. Aqui nós estamos falando de PLC, nós não estamos falando de protocolos industriais aqui, simplesmente estamos falando de um Master IO-Link comunicando através de uma porta IoT com o PLC, rodando uma aplicação em JSON, utilizando o Node-RED como master. Então, é basicamente isso. Então, vocês têm aqui tanto do sensor 1, que é esse que eu estava aqui na mão, quanto do sensor 3. Então, aqui o sensor 3 também aqui está configurado neste ambiente e eu consigo analisar e ver esses valores. É possível explorar ainda mais essa ferramenta. Sendo uma ferramenta de TI, eu conseguiria aqui conversar com um banco de dados, fazer a comunicação com sistemas web, escrever essa informação em um website. Então, conseguir elevar o nível aqui deste projeto de uma forma bem exponencial. Aqui a gente, apenas nesse exemplo aqui, estamos nos limitando a um dashboard, mas isso daqui poderia ir muito mais longe. Você conseguiria ir daqui, extrair um relatório para uma planilha de Excel, ter um banco de dados gerando histórico para você, e até mesmo aí, utilizando a ferramenta Node-RED, para quem já utilizou, você consegue uma série de outras funções, até mesmo aí escrever em redes sociais, em outras plataformas web de forma bem simples. Então, a última característica que eu gostaria de mostrar para vocês, que também simplifica bastante as coisas, são esse adaptador Bluetooth aqui. Então, o E3446. O E3446 ele é ligado em série com o sensor. Então, como vocês podem ver aqui na webcam, eu tenho aqui o sensor de vibração e logo após ele eu tenho aqui este adaptador Bluetooth. E quando eu tenho esse adaptador Bluetooth, eu consigo acessar esta informação desse sensor através do meu celular. Então, é como se eu transformasse o sensor de vibração em um sensor de vibração Bluetooth. Então, aqui vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós temos essa ferramenta aqui, e aqui eu já estou nesse software, eu já estou no Quick Look, que é o software que vocês podem baixar das plataformas iOS e Android. Então, aqui esse adaptador Bluetooth, vocês fazem um download desse software no celular de vocês, tanto pela Google Play quanto pelo Apple Store. E aí você tem, junto com o adaptador Bluetooth, você tem informação via Bluetooth na palma da sua mão, aí no seu celular. Então, basicamente, eu venho aqui, primeira coisa, eu posso vir aqui em Device Information e ver a informação do dispositivo que está conectado. Então, aqui eu tenho o item number, que é um VBB001, que é esse sensor de vibração da IFM, tem o número de série, tem a versão do software desse sensor, e logo aqui mais embaixo eu tenho aqui os valores de processo do dispositivo. Então, aqui, conforme eu vou mexendo o meu sensor, os valores eles vão se alterando. Então, poderia colocar esse sensor aqui no meu equipamento e aí sim visualizar os valores de vibração. Então, a gente já vê ali que o VNMS ele já está na casa ali dos 24, 23 ali, né? 2,3 na verdade, milímetros por segundo, se eu fosse considerar aquilo ali em milímetros. Um equipamento bom, esse valor ele cai drasticamente. Então, através da tela do meu celular, eu conseguiria até mesmo ver aí se o equipamento está bom ou está ruim. Então, tudo isso feito de forma bem simplificada, bem simples. Basicamente, a única estrutura que eu preciso é o sensor de vibração, o adaptador Bluetooth e o Master IO-Link. Então, com tudo isso já colocado, eu não preciso fazer qualquer programação, basicamente, aí eu já vejo o valor
de vibração já aqui no aplicativo do celular. Então, essas são as grandes vantagens que todo esse ambiente aqui, a IO-Link, aqui ele começa a disponibilizar para a gente, e agora no âmbito de análise de vibração. Então, a gente viu que desde a ferramenta lá de parametrização, com o cockpit, de parametrização dessa ferramenta, eu tenho um ambiente de cockpit, e nele eu já conseguia ver o valor de vibração. Depois a gente viu que, trabalhando numa ferramenta de TI, uma ferramenta totalmente gratuita, que é o Node-RED, eu consigo criar um cockpit, algo bem assim abrangente, que eu consigo ver os valores de uma forma bastante amigável, bastante aceitável. E por último, utilizando o adaptador Bluetooth, eu consigo ter os valores de vibração na tela do meu celular, utilizando o aplicativo, fazendo uma comunicação via Bluetooth de forma extremamente simples. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Volto a repetir, o VVB ele é um sensor que já vem parametrizado, ele já vem pronto. Então, toda a preocupação de você ter que parametrizar o sensor de vibração ou o sistema de vibração para o seu equipamento, você não precisa desenvolver isso, uma vez que ele já vem com os limites e os filtros já configurados para o seu equipamento, e aí abre esse mundo de opções para vocês, para que vocês possam explorar. Além de tudo isso que eu comentei, vocês têm ainda a parte de comunicação com o CLT, então ainda esse valor indo para o seu PLC através de Profinet, Ethernet IP, Modbus, Ethercat, ou às vezes até já para o seu sistema supervisório, para o seu pins da vida, para outros sistemas de observação que conversam em protocolo industrial. Então, pessoal, fiquem ligados ainda aqui no dia de hoje, teremos outro webinar ainda hoje, será realizado às 10h30, vai ser soluções de alta eficiência para torre de resfriamento, então espero que vocês participem deste webinar também. Fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso tenham alguma dúvida, caso queiram que esse material seja compartilhado com vocês, principalmente essa parte desse ambiente de dashboard aí do Node-RED, como fazer, como que faz, como ter um ambiente muito parecido com aquele lá, podem estar enviando um e-mail para rogerio.gabão@ifm.com, ou também aqui, se tiver alguma dúvida sobre o webinar, nós temos aqui o info.br@ifm.com. Fiquem à vontade para fazer perguntas, caso alguém tenha perguntas para realizar. Eu estarei mantendo esse webinar aqui aberto ainda por mais ou menos mais uns 5 minutos. Então, meu muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana para todos vocês.